Oi, gente. Oi, Cristiano. Vamos dar continuidade aqui aos nossos vídeos para a instalação do seu primeiro laboratório de Oracle Hack. Na primeira aula, vou fazer aqui o resumo para você. Nós apresentamos o ambiente, dois servidores, um chamado DBALCM01 e outro que seria o DBALCM02. Aqui, a configuração dos IPs para o hack, o download de todo o software que a gente vai precisar, certo? E os passos para a instalação da VM e as configurações necessárias. Na primeira aula, nós instalamos o DBA CM01, fizemos toda a configuração de sistema operacional, instalação dos pacotes, configurações de rede, configuração do DNS Mask, tá? E já deixamos ele pronto para continuidade. Aí, o que é que eu tenho hoje para apresentar para vocês? O Nó 2, hostname DBAOCM02, tá? E ele já foi feito toda a parte igual ao que foi feito no 1. Ou seja, nele eu fiz ele sem gravar, por não ter necessidade de você fazer 99% aqui seria a repetição da aula 1. A única diferença foi essa. cat etc resolve.conf cd não, cat, né? Disse cat e digitei cd. É que no resolve.conf eu aponto o DNS dele, o resolvedor de nomes, para o 60, que é o hack 1. No hack 1, vocês lembram que a gente já tinha configurado o DNS Mask, ele vai ser aí o nosso pseudo servidor de nome, resolvedor de nomes, né? E no Nó 2, eu alterei o resolve.conf, e no Nó 2 também eu alterei lá, criei aquele arquivo do Network Manager, que não vai me permitir, não vai permitir que o resolve.conf seja alterado automaticamente. Então, esse arquivozinho aqui é criado nesse diretório, etc Network Manager, confd, é o 90-dns-none.conf. Dentro dele eu tenho isso. Isso aqui diz assim, não leia o resolve, não altere o resolve.conf, que é esse amigo aqui. Ou seja, toda vez que eu precisar sair para a internet, resolver nomes, ele vai perguntar para o nó1, que é o 060, qual é o caminho. E o 060 é que vai resolver para ele. Como eu testo se isso está funcionando? Eu faço NS-lookup. Aqui eu estou no nó1, faço NS-lookup para ele mesmo. Ele me respondeu. Faço para o 2, ele resolveu. No 2, eu faço para o 1, resolveu. Faço para o 2, ele também resolveu. Então já está tudo ok. Em qualquer um dos dois que eu precisar instalar algum pacote de internet, vai funcionar perfeitamente. Também já fiz a instalação do Chrome, fizemos o teste do Chrome, instalação dos grupos, criação dos grupos, sistema operacional dos usuários, a instalação dos diretórios, a configuração do Bash Profile do Oracle, a configuração do Bash Profile do Grid. Próximo passo agora, né, criamos dois discos, um disco de 20 para o Data e um disco de 20 para a FRA. Próximo passo agora vai ser alocar esses discos para os servidores, formatá-los e configurar o Oracle ASM para depois a gente conseguir começar a instalar o Grid Infrastructure. Como eu faço isso, então? Pronto. Aqui eu tenho o VirtualBox, gerenciamento. Nele aqui eu criei dois discos. Está aqui o Data 01, que é shareable ou compartilhável, de 20 GB e do tamanho fixo. E o FRA 01 também é compartilhável, também tem 20 discos, tem 20 GB e também é fixo, tá? No HackDBLCM01, nas configurações dele, eu venho aqui em armazenamento, na controladora SATA, onde está o primeiro disco, e vou adicionar. Para isso, eu vou precisar desligá-los. Shutdown, -h now, e o shutdown, -h now. Estou desligando os... Opa. Errei aqui. Estou desligando os dois servidores.
Desligado e desligado. Então, vamos repetir. No DBL, no nó1 aqui, DBL CM01, eu venho em configurações, armazenamento, na controladora SATA e venho aqui no segundo ícone que é adicionar disco rígido. Aí ele já me dá isso aqui, o que está taxado. Esse está taxado no servidor 1 e esse no servidor 2. E tem dois não atachados. Vou escolher o data. Vou escolher aqui, ó. Vamos lá, tem dois que estão disponíveis, né? Deixa eu ver se só por aqui eu já consigo. Você não tem que ir aqui em acrescentar. Vamos ver. Data 01, escolher. É, queria o caminho mais fácil, mas o caminho mais fácil nem sempre é o certo. Aí tá aqui, apareceu, porque demora. E vou adicionar outro disco para 01, escolher. Ok, deu certo. Conferindo, volto aqui de novo em configurações e armazenamento. Estão aqui os dois discos. Compartilhável, 20 gigas. Compartilhável, 20 gigas. Ok. No disco 2, tem que ser compartilhável, gente, porque esse disco vai ser lido pelos dois servidores diferentes, para que não haja lock, né, bloqueio, quando um disco está dedicado a alguma máquina específica e o outro não pode acessá-lo. Quando você escolhe compartilhável, o virtualizador permite que mais de um node aí, ou mais de um host possa acionar esse disco. Armazenamento, controladora SATA, eu vou escolher aqui, mesma coisa, escolher o data 01, depois escolher o FRA 01. Ok, fechei. Vou abrir de novo só para checar, tá? Só para preciosismo mesmo. Tá aqui o sistema operacional de 100 gigas, o data 01 de 20 e o FRA 01 de 20. E agora eu posso inicializá-los. Eu vou inicializá-los, mas eu não vou mais precisar da console da VirtualBox. Então, para ela não ficar aberta aqui, eu vou escolher a opção Início Headless. Vai inicializar e não vai precisar ficar aparecendo aqui ou ficar com a console aberta. O servidor 2 é a mesma coisa, tá? Eu não sou obrigado mais a ficar com isso aqui aberto, posso fechar. Pronto. Se eu não fizer isso, ele vai perguntar se eu devo salvar o estado da máquina, desligar a máquina, porque ele entende que está sendo gerenciado pela console do VirtualBox. No modo headless, o VirtualBox não precisa ficar aberto. Aguardar aqui só uns instantes enquanto ele inicia, tentar conectar aqui R para Restart Session. Ele está tentando conectar lá. Como ainda não conseguiu, significa de que ainda está inicializando. Abrindo aqui o nosso tutorial, nós vamos formatar os discos que foram adicionados. A formatação precisa ser feita apenas em um dos nós, tá? Como o disco é compartilhado, está dando R aqui até ele conseguir reconectar. Aqui já foi. E aqui provavelmente vai também já já. Pronto. Como os discos são compartilhados, o que fizer no um vale para o outro, com relação à formatação. fdisk-L vai listar todos os discos. Aqui eu tenho o B de 21.5, o C de 21.5, e aqui em cima eu tenho o A de 100 GB, né? Como eu sei que esses caras ainda não foram formatados, porque não existe partição nenhuma para eles, ó. O A, que é esse cara aqui, ele tem duas partições, o boot e a partição barra. A swap não vai aparecer aqui para gente, tá? Então aqui eu tenho a informação de que o SDA já está formatado, particionado. Eu não posso mexer nele, senão vou quebrar minha máquina virtual. O SDB, por sua vez, e o SDC são os discos que eu adicionei de 20 gigas, que ainda estão, vamos dizer, virgens. Da mesma forma, eles devem aparecer aqui no outro nó. Então, aqui, eu escolho aqui o nó 1 para trabalhar, vou fazer fdisk menos L, menos L não, fdisk barra dev barra sdb. Vou formatá-lo, né? Primeira opção, a nova partição do tipo primária.
Número da partição, padrão é 1. Primeiro setor, padrão é 2048. O último setor, o padrão é o valor máximo que está lá, 41943039. Só vou aceitando. E por último, o último comando vai ser o W para gravar, o write. Ok. Se eu fizer fdisk de novo, "-L", o SDB já apareceu com a formatação, ó, SDB1. Vou fazer a mesma coisa agora para o fdisk SDC /dev /SDC. N, P, Enter, 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 W. E se eu for de novo no fdisk-L, ele vai me listar que também agora o SDC está particionado. E aqui, se eu repetir o comando, o que foi feito lá foi feito cá. Show de bola. Próximo passo agora será configurar o Oracle ASM. Você lembra que no começo a gente instalou o pacote Oracle ASM Support, que é justamente o que nós vamos usar com esse comandozinho aqui, ó. Oracle ASM configure-1. Também, isso aqui eu vou ter que fazer nos dois nós, tá? Vou fazer primeiro do 1, que é um serviço que vai ser inicializado aí, e então precisa ser feito nos dois. -I. Aí ele me pergunta quem é o usuário que vai ser o dono. Aí eu digo, vai ser o grid. Qual é o grupo que ele pertence? ASM admin. Você vai inicializar a library do ASM durante o boot? Vou. Yes. Você quer escanear os discos do ASM em todo boot? Yes. Aí eu vou repetir o comando, vou só tirar o "-I", que ele vai me mostrar agora a configuração. E depois eu vou repetir o comando, tirando o configure e colocando init. Ele está inicializando o módulo, criando o arquivo, o ponto de montagem, que é onde os discos vão ficar. Apesar do disco mesmo estar lá no /dev /sd alguma coisa, ele vai criar um ponteiro para esse cara aqui. Por enquanto ele não vai ter nada, só disks aqui, disks. Não tem nenhum disco, tá? E vai carregar o módulo, montar o driver, vai ser mlib e pronto. Da mesma forma eu vou fazer aqui no nó 2, Oracle ASM configure-i. Quem é o usuário é o grid, quem é o grupo é o ASM admin, carrega no boot sim e escaneia sim. Deu certo? Deu certo. Posso fazer o init? Posso fazer o init. Pronto. Agora, nós vamos usar o mesmo comando para criar discos. Oracle ASM tem vários comandos que eu posso usar aqui para gerenciar os discos do ASM, que vão ser os discos associados a disk groups da instância do ASM, que é onde vai ser hospedado o meu banco de dados. O comando Oracle ASM list disks vai dizer quais são os discos que eu tenho listados para o ASM, já configurados. Obviamente, eu não tenho nenhum. Então, eu vou criar Oracle ASM create disk, vou chamar ele de data01 e vou dizer que ele vai ser o disco /dev /sdb1, que foi o primeiro que eu criei. Analisando aqui o comando, Oracle ASM, passando os parâmetros create disk, data01, a partir do dispositivo físico dev sdb1. E aí, escrevendo o disco, o header do disco, né? Botou lá um carimbo, esse cara é meu, é do ASM, e inicializou o disco. Agora, se der um list disks, ele vai aparecer aqui, data01, e dentro do dev Oracle ASM disks que não tinha nada, eu tenho aqui ele, amarelinho, que na verdade ele 8K. Ele não está aqui um disco físico, ele é como um ponteiro sinalizador que aponta para /dev /sdb1, que está aqui. Vou fazer a mesma coisa agora para o disco SDC1, que vai ser o disco da minha FRA. Oracle ASM create disk FRA01
a partir do dev, ou usando o dev SDC1. E vou dar um ls aqui, apareceu, e um list de discos estão aqui. No nó 2, esses discos, tudo que foi feito neles, deve refletir no nó 2, porque o nó 2 e o nó 1 estão lendo os mesmos discos. Então, se eu fizer Oracle ASM list disks, ele não vai aparecer aqui ainda. Por quê? Porque nessa instância do ASM que está rodando aqui, não foi atualizado o scan. Então, se eu fizer Oracle ASM scan disks, ele vai reler a tabelinha lá dos discos do ASM e vai verificar, cara, chegaram 2 discos aqui, eu não sabia, não me avisaram. Pronto, o scan disks está avisando. E aí ele está instanciando os discos. E se eu der de novo aqui o list disks, apareceram. E se eu for lá no barra dev Oracle ASM disks, eles estão aqui, tá? Os mesmos discos estão lá e estão cá. O que é que isso significa? Que nós já temos condição de pensar em instalar o nosso grid, que já temos os discos onde o grid será, que o grid irá utilizar para criar os disk groups. Criação do grid. Vamos lá. Fiz aqui, fiz aqui, fiz aqui. Fiz isso aqui, tá? Fiz isso. Agora nós vamos instalar o grid. Passos para a instalação do grid. Su menos grid. PWD aqui, eu estou no home grid. Não tem nada. Eu vou copiar aqui para dentro. Ou posso criar um diretório à parte. Vamos criar um diretório à parte. Vou para o barra, vou fazer um make dir install. Criar um diretório chamado install. Aqui no MOBA, essa bolinha aqui é o SSH Browser ou SFTP. Ele funciona, deixa eu fechar aqui, ele funciona para eu transmitir arquivos do meu computador para a máquina virtual. Então eu clico nele, ele vai me abrir a árvore de diretórios do servidor onde eu estou, que é o RAC, o DBA CM01. Estou no raiz aqui, né? Eu vou clicar, procurar aqui o install, não está aqui, né? Então eu venho aqui, atualiza, faz um refresh e apareceu. Dentro do install até agora não tem nada. Nesse ícone verde, eu faço o refresh. Nesse ícone azul, eu baixo arquivos do servidor virtual para dentro da minha máquina. E nesse verdinho, eu faço o upload da minha máquina para dentro da máquina virtual. Esse é o que eu vou usar. Vou localizar onde está o instalador do grid, tá? Você baixou lá no começo, né, naquelas links que eu te passei. No nosso caso, ele está aqui, Linux x64, 930.19.3, Grid Home. Selecionei ele aqui, mando abrir. E aqui embaixo vai começar uma barrazinha de progresso, mandando ele para dentro do barra install. Aí, quando ele terminar, a gente vai continuar o prazo de instalação do nosso grid. Terminando de baixar, eu posso verificar que ele está lá dentro, tá? Só que eu vou fazer o quê? Eu vou alterar o proprietário desse arquivo para o usuário grid. Vamos R grid, ó, install. R é recursivo, né? Tudo que tiver dentro do install, inclusive subdiretórios. Vou deixar aqui essa janelinha para a gente ganhar mais espaço. Aí eu vou alterar para o usuário grid. Vou para dentro do meu grid home, pwd, use app, tal, tal, tal. Testar aqui também, su-grid, cd, grid home, ótimo. Então, todos os dois servidores estão com as variáveis de ambiente ok. E eu vou descompactar o instalador do grid para dentro do local definitivo dele, tá? Nas versões mais antigas do Oracle, você descompactava ele no local à parte e instalava de lá, apontando para onde era o destino. Aqui não, aqui a gente já descompacta dentro do destino. Unzip,
menos OK, install, OK, né? Barra install e o nome do arquivo. Eu estou descompactando lá de onde ele está para cá, esse cara aqui, Linux x64, grid home.zip. Ele vai descompactar para dentro do meu diretório local. Eu vou fazer a instalação a partir do nó 1. Poderia fazer a partir do nó 2, do nó 3, do nó 4, de qualquer um dos nós. Isso aí é um critério meu. A instalação ela é feita a partir de um dos nós, o instalador vai copiar remotamente para outros nós, né? No caso aqui só mais um, para o outro nó, os arquivos para dentro do diretório. Nesse ponto eu vou precisar de exportar minha variável display. Para isso eu preciso saber o IP da minha máquina, no caso aqui do meu notebook, ipconfig, simples, 92.168.0.11. Ok. E vou precisar de uma ferramenta aqui no caso, que também está no meu, na minha lista de materiais, se não tiver eu vou botar. Não botei, né? MOBA, agora que eu vou botar aqui, tá? Não se preocupem. O Xming que eu uso para fazer a importação para dentro, para exportar variável de ambiente e abrir a tela de instalação gráfica no meu notebook, já que os servidores foram instalados com instalação mínima, eles não têm a interface gráfica do próprio Linux. Como eu faço isso? No meu caso, eu já instalei o Xmig, ele está aqui na minha área de trabalho, tá? Ele fica no um xizinho bonitinho que fica na área de trabalho, e aqui ele vai ficar executando no meu rodapé. Eu vou até logo pegar aqui o endereço dele para você, enquanto ele está descompactando o arquivo, para a gente ganhar tempo. Meu amigo velho Google, não é você que eu quero, é o Google. E aqui eu vou colocar download Xmig. Pronto, já posso pegar aqui do SourceForge e baixar. Não tem segredo, você baixa e instala. Ele fica executando aqui no teu reloginho aqui como processo de segundo plano. E enquanto ele está lá descompactando, eu vou já botar aqui instalar o Xmig para export do display do servidor Linux. E vou botar aqui. Ixi, vai ficar na outra linha, então eu vou descer ele para ficar junto aqui. Pronto. Tá? Você baixa ele, instala, ele fica rodando aqui no pezinho do relógio. Aqui já descompactou, você dá um ls, ele está aqui dentro. Qual é o pulo do gato? Primeiro eu tenho que fazer um export display igual a 192.168.0.11, né? 2.00. Isso aqui é o endereço do display da minha máquina que o Xmig vai estar escutando aqui no meu Windows, no meu notebook. Ou seja, tudo que for gráfico, ele vai tentar abrir nesse endereço. E agora eu vou rodar o comando, que é o grid setup. Como eu já estou dentro do diretório, eu tenho que fazer o ponto barra. E vou executar aqui grid setup. Ok? Dou Enter. E aqui ele já me pergunta que tem aqui o próprio Xmig, né? Uma aplicação no computador remoto, que o IP é esse, está requerendo acesso ao X-Server. Você vai deixar? Ok, deixo. E aí ele vai carregar a splashzinha do Java, instaladorzinho do... Ok, já disse que podia, pode. Ele pede duas vezes. O splashzinho do Oracle, né, que é aquele velho instaladorzinho gráfico.
E nós vamos começar a instalação do nosso Grid Infrastructure. Aqui está o nosso jovem amigo, Oracle 19c Grid Infrastructure, que está sendo chamado aqui no DBALCM 01. Demora um pouquinho para carregar, mas já está aqui. E aqui tem umas opções, configurar um Oracle Grid Infrastructure para o novo cluster, que é o nosso caso, para um Oracle Restart, que não é o caso, fazer upgrade do Oracle Grid Infrastructure também não é o caso, e configurar o Grid Infrastructure, somente o software também não é o caso. Eu vou instalar ele para o novo cluster. Próximo, um cluster standalone, não faz parte de um domain, não faz parte de nenhuma estrutura mais complexa, e não é um cluster estendido. Ok. Aqui ele já sugere um nome baseado no que ele consegue pegar lá do meu ETC host, do hostname da máquina. Só que eu vou mudar, tá, cara? O nome do cluster vai ser DBA-OCM. O nome do scan vai ser DBA-OCM-scan, a porta padrão 1521. Então vai ser esse o nome do meu cluster. E eu vou dar um próximo. E ele vai me trazer o meu host local e vai pedir para eu adicionar quais são os outros nós que farão parte desse cluster. Ele trouxe o público e ele trouxe o virtual, o VIP. Então eu vou adicionar aqui, eu para cá, não fuja aqui, eu vou adicionar o nó 2, DBAOCM02, ponto local domain, e de baixo, tá errado aqui, né? Falta o traço. Tem que ser igual, tá? Traço 02, traço VIP, ponto local domain. Esse cara aqui tem que ser igual a esse, bem bonitinho dentro do padrão, tem que bater lá com o host da máquina, com o ETC hosts, tem que estar tudo bonitinho para que a gente não tenha desencontro, que eles não tenham a configuração errada, tem alguma coisa errada aqui, tá vendo? É muito importante que fique, esse O não existe, que fique exatamente igual e correto o nome que está aqui com o nome do ETC hosts. DBLCM, traço 02, local domain, traço 02, traço VIP, local domain. É o mesmo nome que está aqui, se eu for pesquisar, ETC hosts, DBLCM, local domain, e o VIP, local domain, tá? Aqui eu vou testar e configurar a conectividade do SSH. A senha, a gente lembra, né? DBAOCM, PWD, e eu vou pedir para configurar a relação de confiança entre os dois nós. Geralmente dá certo, geralmente não dá erro. Se der erro, não tem problema. A gente abre aqui uma linha de comando e executa na mão. E é o sinalizador de que pode haver alguma configuraçãozinha falhando entre a comunicação entre eles. Mas geralmente não dá erro. Conectividade do SSH sem senha estabelecida com sucesso entre os nós selecionados. Ok, muito obrigado. Próximo. Validando a prontidão do nó, ele vai testar novamente o SSH, ele testa várias vezes, porque tem que funcionar. O usuário grid, que é o dono do grid infrastructure, os processos que ele gerencia precisam ter permissão para, vamos dizer assim, flutuar entre todos os nós, ter livre acesso, porque entre eles vai circular muita informação de sessões, estados de sessões, estados do cluster, blocos de memória de dados que estão na memória de um, que são requisitados pelo outro. A instância SM vai se comunicar através do interconnect também, então eles precisam ter liberdade, o usuário grid precisa ter liberdade, livre acesso entre todos os nós. E outra coisa, para o instalador, ele vai mandar remotamente os arquivos de instalação para o Nó2. Então,
É fundamental que essa conectividade SSH entre eles esteja funcionando sem senha. Validar, validar, validar. Todas as validações necessárias que ele precisa fazer para ver se essa etapa da instalação está ok. Está validando as interfaces de rede, a pública e a privada. E aqui ele vai me dizer o seguinte, cara, tem essa rede aqui, que é a rede 921680, e eu vou jogar ela como pública, tá? É isso que está configurado para fazer lá no ETC Hosts. E tem essa rede 8, que é o 10.0.0.0, que está configurada como privada. O que é que eu vou usar ela? Privada e ASM também. O ASM vai precisar de uma rede, então ele vai usar a privada. Aqui eu só fiz mudar de privada para ASM e privada. E mando seguir. Ele vai testar novamente as conexões dos interfaces, vai testar novamente o SSH e vai agora para o próximo passo. Usar o ASM Complex para armazenamento ou outro sistema de arquivos compartilhados. Não, é o ASM que eu quero. Próximo. Configurar o Grid Infrastructure Management Repository, aquele cara lá que é uma instância de banco que é propriedade do Grid, que é usado para armazenar diagnósticos dos nós, relatórios e informações de saúde dos nós, né? Isso aqui era obrigatório até o 18, a partir do 19 é opcional. A única exceção é quando você está migrando do 12 ou do 18 para o 19, que está configurado lá. Obviamente, ele vai acabar sendo configurado no 19. Mas se o DBA quiser remover ele do 19, existe aí um doc da Oracle orientando o procedimento. Tá? É um recurso de a menos, consumo a menos de recurso, tá? Não tem esse impacto todo não, mas dependendo do ambiente, dependendo de como esteja o ambiente do Oracle, pode ser que qualquer R$ 1 que você diminua de custo ajuda na manutenção, né, de memória e processamento. Às vezes a gente está com um nó que está muito sobrecarregado e é esse cara que tá consumindo muito recurso. E aí a gente faz um relocate dele para outro nó. Às vezes isso é comum em algumas versões que estão esse cara meio bugado. Aqui ele não é obrigatório, então não vou instalar. Próximo. Vamos aqui esperar ele responder. Aqui, finalmente, ele vai me perguntar quais são os disk groups que eu vou usar. Eu tenho o disk group, aliás, eu vou criar os disk groups, ele vai me perguntar quais são os discos que eu vou usar para os disk groups, né? Eu vou criar, ele já por padrão, ele já criou data, posso até alterar o nome aqui, mas vou deixar. Vai ser a redundância externa e eu vou alterar o caminho de descoberta. Não é esse aqui, é dev oracle asm disk. Lembra que ele está aqui, nesse caminho? Ok. Aí eles apareceram os discos que eu criei. Eu vou escolher o data somente, que o FRA vai ser para outro disk group e vai ser redundância externa. Para outras redundâncias, eu teria que ter mais discos disponíveis, porque aí eu trabalhar com fail groups, grupos de falhas, tá? Também a gente tem aula sobre isso no módulo de ASM. E vou para o próximo. Não vou trabalhar com o filter driver, porque eu precisaria aplicar algum patch aqui para ficar compatível com a versão do kernel que nós temos. No momento, isso aqui para a gente não tem necessidade de a gente mexer com isso agora. Redundância externa, a unidade de alocação 4 padrão, não vou mexer. Tem aqui as opções. 4 vai atender perfeitamente. Só o disk group data. Só o disco data, né? Criar o disk group data com esse disco. Deixa o FRA para criar o disk group da FRA depois. Próximo. A senha, vou usar a mesma senha para todo mundo. E vai ser DBA OCMPWD. Sempre vai ser essa senha para a gente não ficar se atrapalhando nos labs, nas aulas. Usar o IPMI, esse cara aqui a gente não usa, tá? Próximo. Não tem Enterprise Managed Cloud Control. Próximo. Confirma os grupos. Ok, não vou mexer em nada.
Aí aqui o Oracle Base, não é isso aqui. Isso aqui ele monta lá baseado em algum critério maluco dele. É esse aqui. E o Home é esse aqui que está certo. Avança. Verificação remota, verificação da localidade específica e não os remotos. Está vendo se os diretórios estão criados, né? Se está tudo direitinho. Tudo pronto para executar. O local do diretório onde ficou o inventory, ok. Próximo. Executar script de configuração automaticamente. Ele vai me perguntar se eu desejo que ele execute para mim isso aqui, ou se ele vai me passar o script para eu executar na mão. Eu vou deixar para eu executar na mão, tá bom? Mas isso aqui eu poderia marcar e ele mesmo faria para mim. Quero mostrar para vocês a execução. Próximo, verificando o ambiente, se atende aos requisitos mínimos de configuração, instalação para os produtos selecionados. Ele vai ver se tem memória, se os requisitos exigidos pelo Grid Infrastructure foram atendidos, se você tem algum tipo de configuração de kernel, parâmetro de sistema, pacote faltando, alguma coisa que precisa ser ajustada. E aí ele vai me dar um relatóriozinho e a opção de corrigir. Alguns eu consigo corrigir com o script que ele executa. Outros eu vou precisar fazer na mão e depois reiniciar todo o processo de instalação. Mas faz parte da vida. Pronto, ele analisou aqui e me deu algumas advertências. Limite rígido, número máximo de descritores de arquivos abertos. Ele disse que isso foi do hack DBL, dos dois, né? No DBL CM01 e 02. Máximo de processo de usuário, né, tamanho máximo da pilha. Você vê o que diz que não está instalado. E esse banco de dados do gerenciador de pacote RPM vai sair daqui a pouco. E verificação 0conf. Isso aqui é novidade. SUSE Linux, não tem nada a ver. Corrigir e verificar novamente. Tá? Vou aumentar um pouquinho aqui a tela. O que que ele faz? Ele me gera um shell scriptzinho aí. Deixa eu arrastar aqui da outra tela para você. Ele diz assim, ó, execute esse cara aqui nos nós 1 e 2. Então eu copio o nó 1, como está ocupado lá com essa seção está ocupada lá com o instalador, eu vou duplicar, vou abrir outra aqui. Ele vai iniciar como root, que foi a seção que eu loguei inicialmente, e eu vou executar. Isso aqui está dentro, ele gerou e guardou dentro do TMP. Vai executar, ok. Nó 2 já está aqui, vou sair do grid, vou para o root, e vou executar também, que ele já gravou dentro do TMP. E aqui ele vai, depois que eu der um ok, ele vai fazer um novo teste e vai me dizer se deu ok ou não. E provavelmente vai pedir para eu reiniciar o instalador. Para que as correções de pré-requisitos tenham efeito, é necessário reiniciar o instalador em uma nova sessão. Isso pode exigir que você faça login novamente. O que é que eu vou fazer? Para não ficar o vídeo muito comprido, eu vou reiniciar todos os passos que a gente já viu e vou voltar para cá para a verificação. Quando eu voltar para cá, aí a gente vai retomar e ver o que foi que ele resolveu da vida dele. Ok? Então vamos lá. Então, ok aqui, eu vou cancelar a instalação. Posso só dar um Ctrl C aqui e vou chamar de novo. E aí a gente vai já voltar até aquele passo, para você não precisar ver tudo de novo. Rodei, aí ele executou novamente, tá? E me deu esses dois ordens aqui, aqueles outros saíram. Memória física, que aí vai ter que ser isso mesmo, e esse banco de dados do gerenciador de pacotes do RPM também não tem influência nenhuma no nosso ambiente. Já eventualmente acontece dele dar esse alerta aqui. Pode ignorar, tá? Ignorar tudo. Isso não vai influenciar no nosso ambiente. Todos os pacotes necessários já foram instalados. E aqui eu peço para avançar. Deseja continuar? Sim. E aí vou começar de fato a instalação.
Ele vai começar o processo aqui, vai copiar arquivos para o nó remoto, fazer as configurações e daqui a pouco ele vai me pedir para executar os scripts. E aí a gente vai fazer a execução manual. Ele chega nesse ponto aqui, aí ele pede para eu executar esses dois scripts nos nós 1 e 2, tá? Como é que eu faço? Eu pego ele aqui, clico e copio. Vou executar no 1, depois no 2, e depois o segundo script no 1 e depois no 2. Como root, tá? Enter. Ok, esse aqui primeiro é mais rápido, porque não é como grid, não, é como root. Dá um exit aqui para sair por root. Ok? Executado. Em seguida, o segundo script já vai demorar mais um pouquinho. Ele vai fazer uma série de configurações aí, acho que são 19 passos, se eu não me engano. Vai fazer a linkagem dos binários do Oracle com a opção de hack, tá? Primeiro passo dele aqui. Depois ele vai começar passo 1 de 19, 2 de 19, 3 de 19. Quando ele terminar, eu executo no 2, e aí finaliza a instalação do Grid Infrastructure e mostro para vocês, e a gente dá por finalizada a nossa aula hoje. Voltamos já com a conclusão aqui dos scripts. O primeiro script foi rodado nos dois nós, que é esse aqui, o orange.root.sh, e o segundo, que é o root, foi rodado no primeiro. Como eu falei para vocês, né, ele faz esse passos aqui de 1 a 19, tal, 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 tal. Aqui ele cria os grupos de discos ASM, cria a instância do ASM, cria os voting disks, faz todo o processo aqui e sobe aqui os serviços do nó 1. Agora eu vou fazer a mesma coisa, executar o mesmo script, copia aqui, executar no nó 2. Vai ser mais rápido, tá? E logo logo aqui a gente vai concluir. Terminou aqui de rodar o script no segundo nó. Então aqui eu venho, dou um OK, e ele vai continuar o processo, finalizar aqui o processo de configuração, né? Salvando o inventário do cluster. Também vai demorar uns minutinhos aqui, mas aqui já é mais rápido. O mais demorado realmente já passou. E agora é só esperar ele finalizar. Pronto, chegou ao fim. Nossa instalação aqui, configuração da Oracle Grid Infrastructure para o cluster foi bem sucedida. Não aconteceu nenhum erro, nenhuma mensagem aqui que eu tenha pulado, viu, gente? Foi todo o processo, todo completo direitinho. E aí eu encerro aqui o instalador. Ele vai fechar a janelinha aqui desse instalador e vai liberar o prompt no na nossa conexão aqui. Processo do SM rodando aqui no nó 2, SM2, e o processo do SM no nó 1 rodando aqui, tá? Enquanto ele está pensando na vida, vamos ganhar nosso tempo. Su menos grid, CRS-CTL, é o utilitário de gerenciamento do Grid Infrastructure, né? Status, has de resources, menos T. Ele vai me dar aqui como é que está o nosso ambiente. E aqui eu tenho o listener rodando nos dois nós e os processos que são típicos do nosso ambiente. SHAD, Networking, ONS, vamos explicar sobre todos eles depois, tá? O ASM aqui nos dois nós, eu tenho sempre um terceiro, vai ficar offline porque só são dois nós, já que eu tenho três scans, né? Então ele cria três entradas aqui nos processos que são vinculados aos três nós.
disk group data, o listener do scan 1, o listener do scan 2 e o listener do scan 3. Notem que o scan 1 está no nó 2, o scan 2 está no nó 1 e o scan 3 está no nó 1. Então, esses três IPs do scan, quando bate lá no DNS, que alguém chegou a requisição para ele, ele vai mandar para os dois nós, né? Ele tem um nó que escuta 2 e tem um outro nó que escuta 1. O ASM, a instância do ASM, CVU, Cross Verification Utility, que só executa em um nó por vez, e os VIPs, aqui nós estamos vendo os scans e tal. Então, esse aqui é o nosso ambiente. Mesma coisa, se eu for no nó 2, também vai estar lá, porque esse CRS-CTL mostra aqui os dois nós. Se eu for aqui no nó 2, para deixar o 1 quieto, sul-grid, vamos verificar o nosso ASM. ASM-CMD, LSDG, lista os disk groups. E aí ele vai me listar somente o disk group que nós criamos, que foi o data. A partir dele não existe mais nenhum disk group. Nosso tutorialzinho que eu vou fechar. Tá um pouco lento realmente aqui a máquina, tá, gente? Mas não é... que realmente são dois nós rodando aqui. E aqui está o disk group montado, tipo externo, redundância externa, setores lógicos, blocos, unidade de alocação, total em megas free, mínimo espaço requerido, espaço em mega utilizável, né, para arquivos, discos offline não tem nenhum, o Vaulting File está aqui dentro, e o nome dele é data. Esse aqui é a instalação do Grid Infrastructure, tá? Nós temos alguns processos que rodam aqui dentro, que nós vimos aqui, e alguns serviços que a gente vai descrever melhor mais para frente. A próxima aula a gente vai fazer a instalação do Oracle, do software do Oracle. E depois, na aula seguinte, a instalação do banco de dados em RAC, nos dois nós, com multi-tenant e tudo. Agradeço a vocês aí o tempo, um grande abraço e até a próxima.